Sétimo ano. Nós vamos continuar as videoaulas. Eu na última falei sobre os vírus, pedi para vocês assistirem um documentário da Discovery na escola falando sobre vírus. Dentro desse documentário foi abordado o tema vacinação. Então no nosso livro, na página 78, também nós temos uma parte dedicada à vacinação. Então, quando nós falamos em vírus, eu falei para vocês que os vírus são parasitas celulares obrigatórios. Então, todo vírus é um parasita, né? Então, as doenças provocadas pelos vírus são chamadas de viroses. E nós temos inúmeras viroses que atingem o homem. Então, na história humana, os cientistas desenvolveram a chamada vacina, que foi uma conquista muito importante na parte médica. Quando nós falamos em vacinação, quando nós falamos da vacina, como uma vacina ela age no organismo humano. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, quando eu estou recebendo uma vacina, dentro dela eu tenho o agente causador daquela doença. Ele está morto ou enfraquecido, ou ainda eu tenho pedacinhos da capa de proteína daquele vírus, né? Então, quando eu falo em vacina, na vacina eu tenho dentro dela o agente causador da doença morto, enfraquecido ou pedacinhos dele. Então, recebi a vacina da gripe. O que tem dentro da vacina da gripe? O vírus causador da gripe, morto, enfraquecido ou pedacinhos dele. E aí, quando eles entram no meu organismo, eles vão provocar uma reação do meu organismo. Então, no meu organismo eu tenho um chamado sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Então, o sistema imunológico ele é formado por células que são chamados de glóbulos brancos. Então, no sangue, nós temos o glóbulo vermelho, que são as hemácias, e tem o glóbulo branco, que é responsável por esse sistema imunológico, por esse sistema de defesa do nosso corpo. Então, o glóbulo branco, ele vai perceber que existe um organismo estranho dentro do meu corpo. Então, eu fiz uma representação mostrando, nesse caso, o vírus que entrou com a vacina. E aí, o glóbulo branco, ele percebeu um organismo estranho. Então, o que os glóbulos brancos eles fazem? Quando eles entram em contato com um agente estranho, eles vão perceber a composição, a característica, no caso, dessa capinha de proteína do vírus. E ele vai produzir uma substância específica que é chamada anticorpo. Então, o glóbulo branco, ele começa a produzir os anticorpos específicos para este vírus. Então, aqui eu estou falando em anticorpo, que está sendo produzido pelo glóbulo branco. Então, o que esse anticorpo vai fazer? Ele vai grudar no vírus, vai começar a grudar nessa capa do vírus para matar o vírus, né? Então, o anticorpo ataca o agente causador da doença até conseguir destruir. Quando essa doença é vencida, quando esse vírus é destruído, esse anticorpo que foi produzido, ele vai ficar na memória do nosso sistema imunológico. Então, o que aconteceu no caso da vacina? Eu recebi o agente causador da doença morto, meus glóbulos brancos percebem a invasão daquele vírus, mesmo ele estando morto ou enfraquecido. Ele começa a produzir anticorpos, os anticorpos grudam na capa de proteína e aquela informação daquele anticorpo específico vai ficar na memória do meu sistema imunológico. Então, quando um vírus entrar dentro do meu corpo, dessa vez ativo, podendo ser aí causador de uma doença grave no meu organismo, como eu tenho na memória o anticorpo, esse anticorpo ele começa a ser produzido muito rapidamente, o vírus não consegue desenvolver a doença, ele morre antes. Então nós falamos
que as vacinas, elas criam a chamada imunidade. Então, através desse processo de produção de anticorpos, a memorização desse anticorpo no sistema imunológico, eu criei imunidade. Importante destacar duas coisas. A vacina, a ação dela não é imediata. Todo esse processo para que comece a produzir anticorpos, eles fiquem memorizados, toda essa ação demora 1 semana, 10 dias para isso estar acontecendo. Então não significa que eu tomei a vacina da gripe hoje, amanhã eu já estou imune à gripe. Não, eu vou demorar aí, eu tenho uma janela de 1 semana, 10 dias até criar essa imunidade. Então é por isso que algumas vezes nós tomamos uma vacina e amanhã eu fiquei doente, eu peguei a doença na vacina. Não, ninguém pega doença na vacina. Simplesmente você já tinha o vírus ativo no seu organismo, não deu tempo da vacina criar a imunidade. Então você ficou doente antes da vacina fazer criar essa imunidade, fazer efeito. Então esse é o primeiro ponto, né, importante. E aqui também vale destacar que quando nós falamos na gripe, os vírus eles são organismos extremamente mutáveis, como o vírus da gripe. Então a vacina da gripe de 2019, que você já tomou, ela não vai ter o mesmo efeito de imunizar, de te proteger em 2020, porque o vírus causador da gripe influenza, ele sofreu mutação. Então aí ele não lê como sendo o mesmo organismo e o anticorpo não vai fazer efeito, tá? Então eu vou pedir para vocês lerem no livro, eu vou passar uma foto com tudo que foi destacado e aí vocês me mandem as dúvidas.